Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos aqui. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha agora ministrar as nossas vidas. Espírito Santo, pedimos que tudo aquilo que possa atrapalhar, tudo aquilo que possa obstruir, tudo aquilo que possa impedir esta palavra de ser penetrada nas nossas vidas, nós mandamos embora, repreendemos agora em nome de Jesus, Senhor, que a Tua alegria, Senhor, que a Tua convicção de que nós estamos no caminho certo, Senhor, esteja sobre as nossas vidas. Senhor, eu libero agora, Senhor, uma palavra de bênção sobre a vida de cada irmão que está aqui, de cada irmã. Espírito Santo, toca, Senhor, se existem pessoas cansadas aqui, talvez pessoas doentes, ou até mesmo com algum tipo de dor de cabeça, enxaqueca, incômodo, Espírito Santo, nós pedimos, toca agora. Nós repreendemos também, Senhor, toda distração, repreendemos, Pai, toda desatenção, tudo aquilo que o diabo quer colocar em nós, para roubar a Tua palavra, está repreendido. Abençoamos o departamento das crianças, abençoamos o estacionamento, cobrimos esse lugar agora, pedimos que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, a nossa casa, todas as coisas nos seus devidos lugares, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos, eu quero continuar. Semana passada eu comecei ministrando aqui uma palavra chamada a urgência da salvação. Hoje é a parte 2, a urgência da salvação, parte 2. E nós estamos com muita expectativa do que Deus fará através deste projeto. Na verdade, não é um projeto pontual, porque o grande projeto bíblico é alcançar pessoas. O grande projeto da palavra de Deus, do Evangelho, quando nós lemos Marcos, João, Atos, nós vemos que o projeto bíblico, ele está estruturado em alcançarmos o maior número de pessoas. Agora, queridos, nós queremos que cada um de vocês possam ser ativos nesse projeto. Nós não podemos, de fato algum, passarmos a nossa vida toda, passarmos a nossa história toda como cristão, e chegarmos um dia e olhar para trás e pensar, puxa, quantas pessoas eu trouxe para Cristo. Isso precisa ser uma verdade nas nossas vidas, nós precisamos atingir pessoas. O nosso ministério, o nosso chamado, o Evangelho, o complemento do ministério de um homem e de uma mulher, é realmente levar pessoas a conhecerem Jesus, a conhecerem Deus. Então, nesse período de setembro agora, nós vamos ministrar aqui, essa semana que vem eu vou estar ministrando. Dia 27 é uma quarta-feira, e dia 30 é um sábado. Então, 27... quarta-feira e 30, nós vamos ter uma grande festa de Natanael. Você vai fazer uma grande festa lá na sua célula, você vai fazer uma grande festa na sua casa. Por exemplo, se você não é líder de célula, e você, eu não sou líder de célula, eu sou um supervisor, eu posso fazer uma festa? Pode, deve. Você pode fazer a festa na sua casa, fazer uma reunião especial nesse dia, reunir os seus amigos, reunir os seus parentes, orar por eles, e no dia 3, na quarta-feira, dia 3, nós estaremos aqui para fazer uma celebração. Vai ser um Tadel da Alegria, com uma palavra poderosa. Eu tenho convicção que Deus vai fazer algo poderoso neste dia, amém? Porém, queridos, nós estamos com muita expectativa, mas o que é muito, muito, muito importante nesse processo é nós nos atentarmos aos detalhes. E eu quero passar aqui algumas coisas para vocês. Então, só reforçando, 27, quarta-feira, e 30, sábado. Todas as células, você supervisor, você pastor, pode fazer uma festa, convidar os amigos, e independente de ser célula ou não, e nesse dia você faz na sua casa ou faz em algum lugar.
e convida para as pessoas virem na terça-feira, dia 3. No dia 3, nós estaremos juntos aqui, uma grande festa, em nome de Jesus, o Espírito Santo que vai convencer, porque quem convence não sou eu e você. Nós temos que convidar, precisamos trazer as pessoas, mas quem convence as pessoas a entregarem as suas vidas para Jesus é o Espírito Santo, amém? E aqui eu quero ministrar hoje em cima de uma passagem de Atos 16, verso 6. É uma passagem interessante. Paulo, ele estava em uma fase da vida de Paulo. Paulo é uma inspiração. Paulo é um homem que, na verdade, inspirou muito, assim, muitas das coisas que estão escritas em Atos. Ali Paulo realmente fez a diferença. E é interessante, queridos, que Paulo, ele também foi uma pessoa que, antes dele conhecer Jesus, ele era uma pessoa que estava envolvido lá com o mundo, envolvido com as coisas erradas e tal, mas depois que ele teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou radicalmente. Então, quando nós lemos essas histórias de Paulo, nós estamos lendo a história de alguém que teve experiência antes e depois. Ou seja, ele não era um cristão, ele não acreditava em Deus, ele não acreditava em Jesus, mas a partir do momento que ele foi alcançado, ele passou a acreditar. Mas não só isso, ele passou a ser um propagador do reino de Deus. Ou seja, quando eu leio as cartas, quando eu leio as histórias, eu fico impactado, porque Paulo, ele era um homem diferenciado. E nós vamos aqui juntos acompanhar hoje algumas das histórias de Paulo, e também vamos poder ver alguns detalhes que faziam a diferença na vida de Paulo, que pode fazer a diferença na minha e na sua vida, porque o Espírito Santo que estava sobre a vida de Paulo, não era um Espírito Santo especial, era o mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida de Paulo, é o mesmo que está sobre a minha e a sua vida, amém, queridos? E aqui Paulo, ele estava fazendo uma viagem, uma fase da vida dele, ele estava ali numa região de Filipos da Macedônia, e ele estava partindo para algumas cidades, e Paulo estava indo para uma região X, mas Paulo era um homem muito sensível ao Espírito Santo. Nós precisamos entender, queridos, que como cristãos, nós precisamos ter muita intimidade com o Espírito Santo, porque a intimidade com o Espírito Santo vai fazer toda a diferença na nossa vida como cristão, na nossa evangelização, na nossa fala com as pessoas. Então Paulo era muito sensível, e ali o Espírito Santo impediu Paulo de ir para um lugar, e direcionou Paulo para outro lugar. Olha aí, 16 diz assim, 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Ou seja, queridos, Paulo, ele foi impedido de ir para um lugar, porque o Espírito Santo estava sobre a vida dele, o Espírito Santo estava sobre ele. Então, na verdade, o que acontece, queridos? Isso que faz a diferença nas nossas vidas, porque se nós não tivermos esses detalhes na nossa vida e prestar bem atenção aqui o que a Bíblia está falando, nós passamos desapercebidos, mas a Bíblia faz questão de frisar, Paulo foi impedido pelo Espírito Santo. Só tem uma pessoa que pode impedir eu e você de nós fazermos a vontade do Senhor. Só tem uma. E essa pessoa se chama Espírito Santo. Se o Espírito Santo falar, querido, nós não podemos fazer diferente, porque o Espírito Santo está dando uma instrução, está dando um caminho, mas para isso eu e você nós precisamos ser
íntimos do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Sermos sensíveis ao Espírito Santo. E Paulo, ele tinha sensibilidade ao Espírito Santo. E nesse processo de sensibilidade do Espírito Santo, queridos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quantos de nós paramos e oramos e pensamos assim: Espírito Santo, fala comigo, de que forma que eu preciso liderar a minha célula? Espírito Santo, ministra na minha vida, como que eu devo conduzir a minha vida com os meus discípulos? Sensibilidade ao Espírito Santo. No processo de igreja, no processo de evangelização, de conquistar vidas, não tem outro caminho. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Amém, queridos? Porque se eu não sou sensível ao Espírito Santo, eu vou fazer da minha forma, do meu jeito. Eu vou para um caminho que muitas vezes não é o caminho que Deus está dirigindo. E nós precisamos, nesse processo agora que nós estamos muito animados em alcançarmos vidas, ganhar a cidade de Barueri, ganhar região oeste, nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo, ao que Ele está dando de direção para nós. Porque, por exemplo, qual é o lugar? Por exemplo, nós queremos abrir células, queremos abrir muitas células, queremos implantar o reino de Deus, queremos abrir núcleos, mas a única direção, quem vai dar a direção certa para as nossas vidas se chama Espírito Santo. Nós precisamos ser sensíveis, ouvir o Espírito Santo. Ele precisa falar no nosso ouvido e falar: olha, o caminho é por aqui. A pessoa que você vai levar para o seu Natanael é essa, a pessoa é aquela. Porque, querido, se você não for dirigido pelo Espírito Santo, imagina que Paulo não tivesse a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Ele tinha ido para um caminho totalmente diferente da vontade de Deus, e o problema é que mudaria totalmente o final da história, que vocês vão ver daqui a pouco. Quando eu e você, nós não somos sensíveis ao Espírito Santo, nós podemos comprometer o final da história. O final da história de muitas vidas, de muitas pessoas, de muitas vidas. Nós precisamos ter sensibilidade. Uma outra coisa que eu comentei semana passada, mas eu quero reforçar isso. Antes de nós falarmos para as pessoas de Jesus, nós temos que falar, aliás, antes de nós falarmos de Jesus para as pessoas, nós temos que falar primeiro para Jesus das pessoas. Então, ou seja, eu preciso falar com Jesus, apresentar, olha, o Cadu, eu preciso apresentar o Walter, são pessoas preciosas, quer dizer, eu preciso apresentar essa pessoa para o Espírito Santo tocar na vida dela. Quando eu for falar com ela, quando eu for ministrar na vida dela, o Espírito Santo já quebrantou ela, o Espírito Santo já mudou a vida dela, já deu sensibilidade. Amém, queridos? Então nós precisamos ter sensibilidade, ouvir o Espírito Santo. E nessa região que Paulo estava indo, ele encontrou 3 tipos diferentes de incrédulos. 3 tipos diferentes de não cristãos. E eu quero falar de um aqui, provavelmente não vai dar tempo de falar de todos hoje, talvez semana que vem eu consiga concluir. Mas vamos ler Atos 16, verso 12. Dali partimos para Filipos, partindo de Troade. Paulo estava em Troade. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana, e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Quantos dias, queridos? Vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Diga, lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres.
que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração, diga, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Até aí, queridos, aqui tem muita coisa boa, tem muito ensino, tem muitos princípios, tem muitas experiências, e nós precisamos entender. Paulo, ele estava em um lugar, o Espírito Santo mudou a direção da vida dele, porque ele foi sensível ao Espírito Santo, e quando ele foi para um outro lugar, a Bíblia fala que ele encontra algumas mulheres. Mas antes eu quero só reforçar que, se você continuar lendo, você vai encontrar 3 tipos de incrédulos nessa história toda. 3 tipos. E nós vamos, de pessoas que não eram cristãs, e nós vamos aqui entender uma delas hoje, mas que tem muitos ensinos para nós. Aqui a Bíblia fala que ele encontrou uma mulher temente a Deus. Pastor, não dá para entender se essa mulher era temente a Deus. Se ela era temente a Deus, por que Paulo foi lá falar de conversão para ela? Pois é, a Bíblia fala que a Lídia, ela era uma mulher religiosa, era uma mulher idólatra, era uma mulher que, eu quero falar mais detalhes dela, mas ela não conhecia um Deus, ela não conhecia o Deus verdadeiro, ela não conhecia Jesus, ela não tinha tido uma experiência. Então Paulo foi ali, através desse processo todo, e mudou a vida dessa pessoa. Eu não sei se você já teve a experiência, mas eu já tive algumas. Nesse sentido, eu falo para a pessoa assim, falo, olha, Deus quer mudar a tua vida, Deus é muito bom, Deus já fez tantas coisas na minha vida. A pessoa fala assim, não, mas Deus também já fez na minha vida, Deus é bom mesmo. Então, quando a pessoa fala isso, nós nos convencemos de que a pessoa está no caminho certo, de que a pessoa está totalmente ali dependendo de Deus e é um cristão. Mas quantas vezes, queridos, essa pessoa é uma religiosa, é uma pessoa que não conheceu Jesus de verdade, só conheceu Jesus de ouvir falar. E aqui, Paulo começa dando o caminho, porque eu tenho certeza, queridos, se nós não aprendemos com essa experiência de Paulo, nós teremos dificuldades no nosso dia a dia. Então, primeiro, para falar para as pessoas, nós temos que falar de Jesus para as pessoas, mas se nós não entendemos o caminho aqui, que Paulo fala, nós vamos falar, vamos caminhar, vamos bater, às vezes até dando murro em ponta de faca, e nada vai acontecer. Então, a primeira coisa que a Bíblia fala aqui, que eles estavam procurando um lugar para orar. Ali a Bíblia fala, coloque aí por favor, um lugar de oração. Eles estavam procurando um lugar de oração. A Bíblia fala, no sábado saímos da cidade e fomos à beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Queridos, nós não teremos autoridade, nós não teremos condições de falar para as pessoas de Jesus, se nós não tivermos uma vida de oração. Não adianta, queridos. Sem unção, a nossa fala é uma fala igual a de todo mundo. É igualzinha de todo mundo. Nós precisamos orar, precisamos falar com Deus. Sabe, queridos, talvez você fala que o maior desafio, as pessoas falam, hoje em dia as pessoas estão frias para o Evangelho, hoje em dia as pessoas estão insensíveis para Deus, e é um grande desafio falar de Jesus para as pessoas. Talvez hoje seja esse conceito que nós temos em mente. Mas o maior desafio não é esse. O maior desafio, queridos, com certeza, o maior desafio é a oração. É a oração.
Eu pergunto para você, queridos, por exemplo, hoje, quanto tempo nós gastamos orando por alguém? Não estou falando por muitas pessoas, por alguém. Você orou por alguém? Orar por alguém. Ajoelhar e dizer: Senhor, traz conversão de fulano, beltrano e ciclano, ou de uma pessoa. Eu não sei você, mas eu sou fruto de oração. Eu me converti com 21 anos de idade. A minha mãe, ela era a mulher que ajoelhava todos os dias para orar pela minha vida. E quando eu casei com a pastora Luciana, nós casamos, nós não servíamos a Deus, e a minha mãe orava por nós, pagava um preço de oração por nós. Queridos, se nós não tivermos revelação no nosso interior, e ouvir e sermos sensíveis ao Espírito Santo, que nós precisamos ajoelhar e clamar pela vida das pessoas, nós não vamos alcançar as pessoas, porque as pessoas estão presas nas mãos de Satanás, elas estão presas nas mãos do diabo, queridos. E eu vou dizer uma coisa para você, você vai dizer assim: olha, ei, diabo, eu sou o Cadu, tudo bem, diabo? Tudo bem, eu vim aqui pegar 2 vidas do inferno, posso levar? Você acha que ele vai te dar? Você acha que ele vai entregar na sua mão, querido? Você acha? Não vai, claro que não. Já vou falar: você está de brincadeira, você não sabe com quem você está mexendo. Eu sou o diabo. Olha, você aqui nós temos um time, é Satanás, tem demônio, tem ali, ó. Você vai querer enfrentar de cara mesmo? Você está afim de me enfrentar? Quantos de nós pensamos 2 vezes? Não, eu não, pelo amor de Deus, desculpa te incomodar, eu volto depois, outro dia e tal, não quero te incomodar não, diabo, fica aí com as pessoas. Queridos, as pessoas estão presas nas mãos do diabo. Se nós não orarmos, nós não vamos alcançar as pessoas, nós não vamos realmente alcançar as vidas. Por isso que nós encorajamos no projeto Natanael cada líder de célula, encorajamos cada pastor, cada supervisor. Tem um painel na célula, pelo menos tinha na minha época. Quantos painéis eu fiz? Hoje é tudo muito moderno, tudo bem se for no celular, não tem problema. Mas nós oramos pelos Natanaéis, sim ou não? Precisamos orar, amém, irmãos? Você como líder, às vezes nós estamos preocupados em fazer um bom lanche, estamos preocupados em fazer uma boa administração na célula, estamos preocupados em receber ali as pessoas muito bem, colocar no sofá, isso tudo é muito importante. Mas se eu e você não orarmos pelas vidas, nós erramos na parte mais importante do processo. Amém, queridos? Nós erramos. Por isso que eu quero te encorajar. Talvez até hoje você não teve tanto sucesso nessa área, porque talvez você não seguiu o caminho certo do processo. Outra coisa que Paulo fala aqui, ele fala assim: sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Queridos, estas mulheres estavam em uma reunião religiosa. Talvez elas se reuniam ali frequentemente, todas as semanas, e eu imagino que era um sábado, e Paulo chegou lá na sexta-feira à noite e falou: gente, vamos orar, e vamos caminhar para a oração, vamos buscar um lugar para orar. E se você olhar as outras 2 histórias, se der tempo da gente contar semana que vem, talvez dê, senão a gente conta na outra, mas você vai ver que Paulo sempre orava, e ele estava ali, encontrou um grupo de pessoas. Talvez Paulo estava caminhando, eu fico pensando Paulo caminhando ali com as pessoas que estavam com ele, com os irmãos que estavam com ele, que fizeram a viagem, e Paulo chega e olha: ei galera, dá uma olhada ali, um grupo de pessoas, um grupo de mulheres, isso é tudo que nós precisávamos. Talvez um falou: Paulo, mas nós viemos aqui para orar, Paulo.
Nós viemos aqui para orar. Mas talvez Paulo tenha dito, nós já oramos. Agora é hora de nós conversarmos com essas mulheres. É hora de nós começarmos a falar para elas algumas coisas. E aí talvez Paulo chegou lá na reunião e a mulher olhou para ele com a cara feia. É reunião de mulher aqui, você não está sabendo? Não, nós só estamos ouvindo, queremos aprender com as mulheres e tal. Mas aqui você não pode ficar, porque aqui só tem mulheres. Mas a senhora se importa se eu ouvir só um pouquinho? Eu queria tanto aprender com as mulheres. Vocês são tão inteligentes, são tão bonitas. Quando ele falou isso, ele ganhou as mulheres rapidinho. Não, pode ficar aí, pode ficar com certeza, se você não atrapalhar a nossa reunião. Só que o Espírito Santo estava dentro de Paulo, borbulhando, chacoalhando Paulo, mexendo com ele, e ele já estava vendo aquelas mulheres entregando a vida para Jesus. O que eu quero dizer com isso, queridos? Nós vamos encontrar inúmeras oportunidades de ministrar Jesus com as pessoas. Amém? Você vai encontrar oportunidade na sua rua, no futebol, no ponto de ônibus, dentro do avião. Nós fomos tomar um lanche ali esses dias, sábado, domingo, sei lá que dia que foi, sábado. E ali nós encontramos uma moça e começamos a ministrar Jesus com a moça segurou na mão da Luciana, começou a chorar, tipo, não solta minha mão, pelo amor de Deus. Não solta, eu preciso disso. Ela falou, eu preciso disso, eu preciso do que vocês têm. Queridos, nós precisamos aproveitar cada oportunidade da nossa vida para ministrar Jesus na vida das pessoas, para falar de Jesus. Agora, queridos, talvez nós vamos pensar assim, olha, quantos de vocês aqui já falaram de Jesus para o seu chefe? Não precisa levantar a mão. Se ele vai aceitar, outro problema, mas queridos, nós precisamos entender mais. Não, mas veja bem, pastor, falar de Jesus para o chefe é muito difícil, porque o chefe é um cara inteligente, ele é rico, ele é poderoso, ele é o dono da empresa, e não dá não. Lídia, pensa em uma mulher rica. Pensou? Pensou na pastora Fernanda? Não, pensa um pouco mais. Pastora Branca? Mais ainda. Queridos, pensa numa mulher rica, era essa tal de Lídia. A mulher vendia tecido, olha aqui, a Bíblia fala que ela vendia tecido de púrpura. Irmãos, é um negócio impressionante. Ela era poderosa, era uma empresária. Talvez nós pensamos, mas como falar de Jesus para empresário? Como falar de Jesus para as pessoas inteligentes? Como falar de Jesus para as pessoas ricas? Não importa quem seja. Sabe por quê, queridos? O que determina não é você e eu, é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que muda a vida das pessoas, amém? É o Espírito Santo, Ele que fala, Ele que mexe conosco. Agora você pode pensar assim, é difícil falar de Jesus para essas pessoas. Não, não é difícil. Sabe o que acontece? Na verdade, essas pessoas têm alguns conceitos de nós, cristãos. E nós, cristãos, muitas vezes, queridos, eu creio que isso não acontece aqui em nome de Jesus, amém? Mas muitas vezes nós enxergamos alguém poderoso, super poderoso, ou até às vezes a pessoa não é super poderoso assim, mas nós, não, você olha para a pessoa tem umas pulseiras dessa aqui, não, essa aqui eu comprei baratinho, bem barato, umas pulseiras de ouro, um colar de ouro, e você fala, não, eu nunca vou poder falar de Jesus, porque o ouro dela brilha demais. Meu Deus, eu não quero nem chegar perto, porque ela vai achar que eu vou roubar ela. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. O ouro que você tem é muito mais valioso do que o ouro do braço dela. O valor que você tem é muito melhor. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Querido,
Querida, você não pode se sentir inferior a ninguém, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Sabe, uma coisa que acontece com as pessoas, às vezes elas sentem que elas têm um rei na barriga. Mas na verdade quem tem o rei na barriga somos nós, amém? Eu tenho, quantos tem? Eu tenho o Espírito Santo é o rei, irmão. Então eles não têm o rei na barriga, quem tem o rei na barriga sou eu e você, amém? Agora, aí as pessoas, eu lembro quando meu ex-patrão, eu falava muito de Jesus para ele, muito, inclusive ele veio na igreja um dia, mas ele tinha um Deus chamado Mamon na vida dele, e esse Deus era tudo que ele tinha. Era tudo que ele tinha. Então, queridos, as pessoas, elas têm um Deus na vida delas. Às vezes o Deus da vida das pessoas é o futebol na quarta-feira, é o futebol no domingo, é a família, eu não sei. Por isso se faz necessário nós orarmos. Amém? Porque quando você ora, queridos, a Bíblia diz que Paulo, olha que interessante, aqui, o Senhor abriu seu coração. Quem foi que abriu o coração da Lídia poderosa? Foi Paulo, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Não. Foi o Senhor, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo abriu o coração dessa mulher. Agora eu fico, sabe, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando, puxa vida, Paulo poderia ter escrito aqui os detalhes, como foi que o que ele falou para aquela mulher. Porque eu imagino que Paulo, na hora que ele começou ali a conversar com aquelas mulheres, a reunião delas acabou, não teve mais reunião, acabou tudo naquela hora, e elas começaram a ficar doidas com o que eles falaram ali. Mas eu queria que a Bíblia tivesse escrito exatamente as palavras ditas por Paulo. Porque as palavras ditas por Paulo, não foi Paulo que abriu o coração da mulher, amém, queridos? Não foi, amém? Foi o Espírito Santo, amém? Mas foram as palavras que Paulo disse, que fizeram com que aquela mulher abrisse o coração. Ou seja, o coração das pessoas, quem vai abrir é o Espírito Santo, mas vai ser através das nossas palavras, queridos. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo, a Bíblia não fala em detalhes, mas o Espírito Santo fala exatamente aquilo que você precisa falar, aquilo que você precisa dizer. Sabe, querido, nós precisamos começar a orar pelas pessoas e pensar, Espírito Santo, ministra a minha vida, para que eu ministre na vida dessa pessoa, e que eu e você, nós possamos atingir em cheio a vida dessas pessoas, através das palavras que saem da nossa boca. Eu quero concluir aqui, para continuar, eu vou continuar semana que vem. Então, eu vou parar por aqui. Eu queria que nós ficássemos em pé. Eu queria que nós orássemos, que nós pudéssemos fechar os nossos olhos.